Um dos melhores livros que eu já li sobre construção de oferta, venda online e copywriting. Hoje nós vamos abrir a caixa preta desse livro do Alex Hormozi, 100 Million Offers. Segura aí que a gente vai ver muita informação importante para quem quer criar boas ofertas aqui na internet e também crescer cada vez mais com a venda de produtos físicos, online, não importa o que seja, fazendo ofertas realmente irresistíveis. Esse é um dos meus livros preferidos de copy, mas infelizmente ele ainda não foi disponibilizado em português. Então eu resolvi que o vídeo de hoje deveria ser sobre esse livro e sobre grandes ensinamentos que eu tive com esse mestre que é o Alex Hormozi, um cara que é um empreendedor, um grande copywriter também, porque a gente sabe que todo empresário, grande empreendedor, pessoas que vendem aqui na internet precisam dominar copywriting e que vai nos trazer muitas lições valiosas ao longo desse vídeo. E eu decidi dividir esse vídeo exatamente da mesma forma que o livro é dividido. Então a gente vai começar falando sobre o preço, depois a gente vai para como montar uma oferta de valor e por fim como melhorar essa oferta. Então bora lá começar com tudo falando de preço. Por que o Alex Hormozi resolveu começar esse livro falando sobre o preço? Porque quando a gente fala sobre vender pra caramba, vender em escala, atingir cada vez mais pessoas, uma das coisas mais importantes antes da gente começar a empreender é definir qual é o mercado em que nós vamos atuar. E aí escolher o mercado, como ele fala no livro, passa por 4 pontos fundamentais para ter a melhor oferta possível. O primeiro ponto que vai ser decisivo no momento de escolher onde tu vai atuar, para quem tu vai vender, o que tu vai vender, é entender se nesse mercado que tu tá atuando, de saúde, de emagrecimento, de desenvolvimento pessoal, de finanças, as pessoas têm uma dor tangível e que realmente faça com que elas ajam para sanar esse problema. O segundo ponto que tu precisa observar no teu mercado é: será que o cliente para quem eu quero vender esse meu produto ou serviço tem poder de aquisição para me pagar? Então, um bom mercado é aquele mercado em que as pessoas têm dinheiro para investir em ti. Eu vou falar sobre um dos erros que eu cometi em relação ao mercado daqui a pouco, então segura aí. A terceira coisa que tu precisa entender se o teu mercado tem para saber se ele é um bom mercado é se tu tem uma facilidade de encontrar o cliente no mercado. Ou seja, será que eu falo sobre uma coisa tão específica que é difícil encontrar as pessoas que desejam isso? Ou será que a minha solução ela é válida para tantas pessoas que por essas tantas pessoas precisarem disso que eu vendo, vai ser muito mais fácil encontrar esses potenciais clientes para mim? E a quarta coisa que é muito importante de observar no mercado, principalmente para quem quer ganhar muito dinheiro, é quanto que eu posso crescer nesse mercado, qual que é a fatia que eu posso atingir, quantas pessoas precisam dessa solução, quantas pessoas têm esse problema, porque a escala mora na quantidade de pessoas que precisam dessa tua solução. Eu queria trazer aqui um caso que aconteceu comigo, porque eu não comecei no mercado digital falando sobre copy, falando sobre vendas. Eu comecei em um outro nicho, o nicho de leitura. Em 2020 eu decidi que eu ia usar o Instagram literário que eu tinha na época para fazer o primeiro lançamento de infoproduto. E na época eu construí o meu infoproduto, a jornada da leitura. Era uma jornada que tinha como objetivo fazer as pessoas se desafiarem na leitura, crescerem, trabalharem o próprio desenvolvimento pessoal para melhorar na leitura. E o que eu percebi é que aquele mercado, ele não tinha um problema forte o suficiente que fizesse as pessoas pagarem para resolver. Então as pessoas, elas tinham tantos outros problemas na vida que investir em um clube do livro, investir em uma jornada da leitura não era prioridade para elas naquele momento. Então eu sempre estaria competindo com outras coisas que eram muito mais importantes para elas. Ao mesmo tempo, eu também vi que naquele mercado que eu tava, eu não tinha um cliente que tinha muito dinheiro, que tinha possibilidade de me pagar muito. Porque geralmente as pessoas que são mais ricas e têm mais dinheiro, elas não têm nem tempo de participar desse tipo de projeto e não é esse o produto que elas procuram. Então a importância de tu entender o teu mercado, entender para quem que tu vende, entender o que tu vende, entender quanto que tu pode escalar, é fundamental no momento que tu vai criar uma oferta e que tu vai colocar um preço. Porque isso vai ditar quanto eu posso cobrar. Hoje em dia existe uma moda muito grande, na verdade não é moda, isso existe há muito tempo, mas no mercado digital isso veio com muita força, do high ticket.
E não são todos os produtos e nem todos os mercados que aceitam ofertas high ticket. E não são todos os mercados que conseguem escalar ofertas high ticket. E é por isso que a gente vê tantas pessoas que acabam se frustrando, porque elas não entendem que esses 4 fatores são definitivos para que tu tenha uma boa oferta e uma boa oferta que converte e consiga ganhar dinheiro realmente nesse mercado. E aí o Alex cita no livro quais são os mercados que ele acredita que são os melhores. E para ele, os melhores mercados são aqueles que envolvem saúde, dinheiro e relacionamentos. Eu gosto de traduzir esses mercados em saúde, renda extra, desenvolvimento pessoal e finanças. Eu acredito também que são os melhores mercados para um copywriter começar. Porque se eu sou copywriter e eu decido escrever para um especialista que tem um curso de hipismo, eu estou me limitando, porque o quanto eu vou conseguir gerar de dinheiro para esse especialista vai ser muito menos do que eu poderia gerar, por exemplo, para um especialista de finanças ou de saúde, que são assuntos que todas as pessoas têm milhares de problemas e que esses problemas todos são muito urgentes para elas resolver. E aí o Alex termina essa sessão sobre preço falando sobre um dos conceitos mais importantes de copy, que eu acredito que é um fundamento de copy. Que preço é o que tu paga e valor é o que tu recebe. Se tu quer aumentar o preço daquilo que tu faz, tu precisa gerar tanto valor a ponto da pessoa perceber que aquele preço que ela está pagando é irrisório. E quando a gente fala de preço aqui, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando sobre transformar uma oferta que talvez fosse 3 mil em 15 mil. Mas a gente também está falando dos outros preços que a pessoa paga para ter acesso à tua oferta. Então, quanto tempo que ela vai ter que gastar, quanta energia ela vai ter que gastar para fazer isso dar certo. E tudo isso é muito importante de eu entender que o valor que ela vai tirar de todos esses preços que ela está pagando precisa ser maior. E aí a gente entra no segundo ponto desse livro, que é muito importante, que é justamente sobre como construir essa proposta de valor. Como fazer com que o teu produto e a tua oferta pareça ter tanto valor que esse preço vira irrisório. A gente vai colocar aqui agora uma equação, que é a equação que está no livro do Alex e que é a equação que eu também uso para explicar sobre o que é gerar valor. Como que eu gero valor, como que eu mostro para as pessoas que aquilo que eu estou vendendo é muito mais valioso do que quanto eu cobro por isso. E essa equação, ela é muito simples, mas ela é muito incrível. Porque quando eu vou falar sobre o meu produto, quando eu vou falar sobre a minha solução, eu preciso mostrar para essa pessoa, aumentar a percepção de transformação que ela vai ter com esse produto, ou seja, o que ela vai conquistar na vida dela depois de usar meu produto. Não é o produto em si, mas o que esse produto vai trazer de vantagem na vida dela. E aumentar também a percepção de que ela vai conseguir atingir aquele resultado. Olha que interessante, eu não só preciso mostrar para essa pessoa qual é o resultado final de ela ter acesso ao meu produto, como eu também preciso mostrar para essa pessoa que é possível ela fazer isso. Então a equação de valor, a gente precisa aumentar isso. E o que a gente precisa diminuir para a pessoa perceber mais valor no nosso produto ou serviço? A gente precisa diminuir o tempo que ela demora para ter essa transformação e diminuir também o esforço e o sacrifício. Então no momento em que tu tá montando a oferta do teu produto, montando o teu pitch de vendas, o que tu precisa responder? Essas 4 perguntas. Primeira pergunta, o que essa pessoa vai ganhar com o teu produto ou serviço? A transformação. Segunda pergunta, como ela sabe que vai conseguir atingir isso? A percepção de conquista. Terceira pergunta que tu vai ter que responder, quanto tempo ela vai demorar caso ela opte por seguir contigo, com a tua solução? Então, vou dar um exemplo aqui. Quando eu falo do meu método, o método do meu primeiro cliente, para conquistar um cliente de copy em 7 dias, as pessoas me perguntam, quanto tempo eu demoro para fazer o meu primeiro dinheiro com copy na internet, Bela? E eu falo, com o meu método, 7 dias. Sem o meu método, meses e talvez anos. Então o meu método, ele diminui o tempo que a pessoa demora para ter resultado. Isso aumenta o valor do meu método na cabeça dessa pessoa. E a quarta pergunta, o que é esperado que essa pessoa faça para ter esse resultado? Qual é o esforço e o sacrifício que ela vai ter que fazer para ter um resultado? Vou dar um outro exemplo. Eu recentemente contratei uma consultoria que olha para toda a minha empresa, treina as pessoas da minha equipe, eles mandam pessoas especializadas para cada área da minha equipe serem treinadas
treinadas e eu não preciso entrar o tempo inteiro para treinar minha equipe. O que que isso faz? Isso diminui o meu esforço e meu sacrifício. Então eu tenho uma equipe mais treinada e eu não preciso alocar 100% do meu tempo para treinar essa equipe, porque eles me mostraram que eles poderiam fazer esse processo e eu entraria em pontos específicos. Então, quando eles diminuíram o meu esforço e meu sacrifício, eu automaticamente enxerguei mais valor no que eles estavam me oferecendo e aceitei pagar mais por isso. Se a gente fosse colocar essa oferta em um passo a passo, tu seguiria esses seguintes passos para criar uma oferta. A primeira coisa seria encontrar essa transformação, então encontrar o que o teu produto gera nas pessoas. Eu vendo copywriting, mas eu não entrego copy para as pessoas. Eu entrego uma vida mais livre, uma vida em que a pessoa pode trabalhar de casa, em que ela pode ficar mais com os filhos dela, em que ela tem mais flexibilidade no dia a dia, em que ela pode ganhar mais dinheiro fazendo tudo isso. Então essa é a transformação do que eu vendo. Eu não estou entregando a transformação copy, eu estou entregando a transformação que é tudo que ela tem quando ela entra em copy. Segunda coisa que tu vai fazer, tu vai listar todos os obstáculos e os problemas que essa pessoa pode enfrentar para atingir essa transformação. Então, por exemplo, essa pessoa ela pode ter dificuldade de aprender copy, ela pode ter dificuldade de conseguir o primeiro cliente, de se inserir em uma nova profissão, de fazer uma transição de carreira, ela pode se sentir muito insegura, ela pode ter muito medo. E aí, em cada um desses obstáculos e problemas, eu vou listar soluções. Então, ela pode ter dificuldade de aprender técnica. Olha, mas eu tenho um método que faz com que ela consiga escrever muito mais facilmente, entendendo o raciocínio de uma copy em poucas semanas. Ah, mas ela fica muito insegura. Olha, no nosso método a gente tem 5 semanas de revisão de copy, então ela não vai ficar jogada no mundo para fazer copy de qualquer jeito. Não, a gente vai ter revisores lá dentro que vão acompanhá-la nesse processo. Ah, mas ela tem medo de não conseguir o primeiro cliente. Nós temos um método lá dentro do treinamento que é justamente um passo a passo, um cronograma para essa pessoa conseguir o primeiro cliente em 7 dias. Então, para cada um desses problemas, eu vou listar soluções. E aí, eu vou olhar para essas soluções e eu vou entender dessas soluções, quais são possíveis de eu entregar. Então, por exemplo, se eu fosse pensar em mandar uma pessoa para casa desse novo copywriter, ficar do lado dele enquanto ele estuda, fazendo as coisas com ele, quanto eu gastaria e quanto eu teria de lucro? Não, isso seria inviável, não conseguiria fazer isso. Então eu vou cortar fora essa solução. Mas o que eu consigo fazer dentro dessa solução que talvez me ajude a cobrir esse problema que essa pessoa tem, sem necessariamente mandar uma pessoa para casa dele para ficar lá do lado dele? Ah, revisores de copy. Então eu posso colocar essa solução que aumenta o meu lucro e ao mesmo tempo aumenta a entrega que eu tô fazendo. E assim eu vou entendendo em cada um dos problemas como que eu posso solucionar de maneira verdadeira as dores que essa pessoa tá sentindo. Porque no final do dia, uma boa oferta é aquela oferta que conversa com os problemas que a pessoa tá tendo e entrega essa solução de mão beijada para que ela tenha uma vida mais fácil. Lembra que a gente falou na equação de valor? Então que a gente consiga seguir essa equação de valor. E aí, tudo que fizer sentido vai estar dentro da minha oferta. Lembrando que a nossa oferta, ela precisa ser direcionada para os problemas e soluções. A gente não coloca coisas na oferta para encher linguiça. Tem coisa mais feia do que aquelas ofertas cheias de coisas, de entregas, que as pessoas nem ligam, que nem resolvem nenhum problema. Isso não faz sentido nenhum. O produto ou um serviço é feito para resolver problemas das pessoas. A gente precisa ter os problemas descritos para conseguir fazer essa resolução. E aí a gente chega no nosso terceiro ponto desse vídeo, que é um dos que eu mais gosto, que são várias técnicas de copy que a gente pode usar para melhorar a nossa oferta. E essas técnicas, elas passam por gatilhos e passam por outras questões que a gente pode colocar na oferta para deixar essa oferta cada vez mais poderosa. A primeira coisa que a gente pode usar em uma oferta, caso seja verdadeiro, é a escassez. Teve uma vez que eu li um livro do Daniel Kahneman e o Alex Hormozi fala a mesma coisa no livro dele, que é: as pessoas, elas têm mais medo do que elas podem perder do que desejo pelo que elas podem ganhar. Ou seja, quando eu coloco algum elemento de escassez na minha oferta, as pessoas elas ficam com tanto medo de perder aquilo e não ter acesso àquilo, que geralmente isso é um gatilho muito poderoso para elas agirem. Mas a escassez, ela precisa respeitar 3 tipos, que é o que o Alex fala no livro dele. Ela pode ser um número limitado de vagas, caso seja verdadeiro. Não adianta eu falar que são vagas limitadas e todo mundo sabe que é um curso online que pode ter 600 mil vagas. A gente precisa entender exatamente
quais são os argumentos que a gente vai usar para cada gatilho. Pode ser um número limitado de bônus, ou seja, as pessoas terem acesso ali a algo diferente. A gente vai falar um pouco mais sobre bônus também até o final desse vídeo. E pode também ser uma oferta limitada. Então, ó, eu tenho X unidades disso aqui e quando isso acabar, acabou para sempre essa oferta, porque a gente não vai mais fazer essa oferta. Maior cuidado com escassez. Precisa ter argumentos plausíveis que fazem sentido na cabeça do cliente para ter escassez. Se o cliente detecta uma falsa escassez, isso vai ter um sentido contrário na cabeça dele, ou seja, ele não vai querer comprar porque ele sentiu que tu tá tentando enganar ele. E essa é a parte mais errada da copy que existe na vida. O segundo elemento que é muito usado e também é um gatilho mental é urgência. Quando a gente fala sobre escassez, a gente fala sobre quantidade. Quando a gente fala sobre urgência, a gente fala sobre o tempo. Existem 4 tipos de urgência. Primeira urgência é de data de começo. Então, ó, amanhã a gente vai começar uma nova turma e depois que essa turma começar, não vai abrir turmas por mais 3, 4 meses. Então, se você quer, agora é a hora. Você precisa ter urgência porque vai começar. A segunda urgência é de fim de oferta. Então, hoje, 23h59, a gente vai encerrar essa oferta. Ela não vai mais existir. A gente vai aumentar o preço, sabe, virada de lote de evento presencial, às vezes quando vai aumentar o preço de algum produto ou serviço. Então tudo isso é uma urgência de fim de oferta. A gente também pode fazer uma urgência no preço ou no bônus. Então, na mesma forma que a gente fala, vai acabar essa oferta, vai acabar esse bônus, vai acabar essa condição. E urgência na oportunidade, que sinceramente é a minha preferida, que é mostrar para a pessoa o que ela perde caso ela não haja hoje. Então, por exemplo, se a gente tem no mercado financeiro ações que são as queridinhas do momento, criptomoedas, se essa pessoa deixa para comprar uma cripto semana que vem, talvez ela já tenha perdido toda a alta dessa cripto. Então, quando a gente fala de financeiro, é muito usado urgência, mas a gente pode usar urgência para tudo na vida. Então, eu posso usar a urgência, por exemplo, vendendo copy. Poxa, a gente tá na metade do ano de 2024, tu vai esperar mais quanto tempo para mudar de vida? Tu vai esperar mais 2025 ou 2026? Criar esse senso de urgência para a pessoa sentir que ela precisa decidir agora. O terceiro elemento que o Alex fala no livro dele são os bônus. E aqui a gente precisa ter muito cuidado, porque praticamente todas essas coisas que eu falei já foram muito banalizadas. Então, qual que é a coisa legal de copy? É que esses são gatilhos que muitas pessoas conhecem, mas poucas pessoas sabem usar da forma certa. E saber usar da forma certa é a coisa mais importante que existe. A primeira coisa que tu precisa entender sobre bônus é que todos os bônus precisam ser relacionados a problemas que o cliente enfrenta e talvez vai enfrentar depois de adquirir o produto, mas esses bônus eles não podem ser coisas que tu tirou da oferta do produto principal para dar para essa pessoa ali fingindo que é um bônus. Geralmente a gente dá algo que se relaciona pra caramba com a oferta e a transformação, mas que o produto principal não se propôs a resolver diretamente. No livro, o Alex até fala que checklists e ferramentas são ótimos bônus porque eles adicionam valor sem parecer que a gente está tirando as coisas de dentro da oferta. O quarto elemento para melhorar uma oferta é a garantia, e existem 4 tipos de garantia. A primeira garantia é incondicional. Todo mundo, por lei, é obrigado a dar 7 dias de garantia incondicional para vendas online, ou seja, caso o cliente opte durante 7 dias por não continuar contigo, tu precisa devolver o dinheiro. Mas tu pode usar isso sim no teu argumento de vendas, porque é uma coisa que ajuda o cliente a se sentir mais tranquilo de dar aquele passo. Claro que essa garantia incondicional pode ser estendida, tem players que fazem garantias de 14, de 30 dias, mas aí é uma opção da pessoa mesmo colocar essas cláusulas. A segunda garantia é a condicional. O que significa garantia condicional? Ela vai colocar algumas cláusulas e caso a pessoa cumpra essas cláusulas e mesmo assim não tenha transformação percebida, ela pode pedir o dinheiro de volta. Por exemplo, você vai fazer o passo a passo do método de emagrecimento. Caso você cumpra todos os passos que estão no curso e em 30 dias você não emagreceu 5 quilos, nós devolvemos todo o seu dinheiro e
o dobro. Então, geralmente, essa é uma garantia bem mais agressiva, em que a gente coloca até, joga o peso pro cliente do sentido de, cara, eu tô simplesmente fazendo tudo pra tu entrar aqui, pra tu ter resultado e pra tu conseguir. E é uma garantia que funciona muito bem porque ela é condicional. Então, se tu se garante com o teu método e com o teu serviço, tá beleza. A terceira garantia, ela é muito interessante porque ela segue o gatilho do desapego. Então, ela é a anti-garantia. Significa o seguinte, se tu comprar e não gostar, já era. Não tem garantia. Geralmente, essa anti-garantia é dada em produtos que são entregues de uma vez. Então, vamos supor, uma consultoria que a pessoa paga por uma sessão. Poxa, ela não pode pagar por uma sessão na segunda, na quarta-feira faz a sessão e fala, não, eu quero meu dinheiro de volta. Ela já recebeu todo o produto. Então, nesses casos, a gente pode usar também na nossa narrativa de vendas, é final. Depois que comprou, não tem mais volta e é isso. Quem quiser, vem. Quem não quiser, vaza. E a última garantia é uma garantia implícita, que ele chama, que é atrelada a um resultado específico. Então, por exemplo, caso você atinja 100 mil de faturamento, você paga um bônus de 5 mil. Mas isso é só se a gente tiver o resultado esperado. Então, a pessoa já sabe qual que é a meta e ela sabe que caso ela consiga atingir aquela meta, ela vai fazer esse pagamento. E o último elemento que ele fala é o naming, o nome que tu dá para as coisas, o nome que tu dá para o produto. Porque quanto mais sexy tu deixa o nome das tuas coisas, o nome dos teus métodos, o nome dos teus produtos, mais as pessoas vão ter desejo por aquilo. E aí ele fala sobre uma fórmula que ele chama de Magic. A primeira coisa é tu dar uma razão magnética, uma transformação muito clara. A segunda coisa é anunciar o público, então deixar bem claro para quem é aquele produto. A terceira coisa é dar uma meta, então dizer qual que é o objetivo que a pessoa vai conquistar com aquele produto. A quarta coisa é indicar em quanto tempo ela vai conseguir o resultado. E completar com uma palavra que indica que aquilo é um sistema, é um projeto, é algo maior, que não é algo único, mas é algo moldado para dar certo. 2 exemplos, 80% off do desafio Use um Biquíni em 12 semanas. Então aqui a gente está deixando muito claro a transformação, o que é a vantagem do desconto, em quanto tempo ela vai conquistar esse resultado. Ou o plano para conquistar 5 clientes em 5 dias. Então também deixando as coisas muito claras, mostrando que essa pessoa vai conseguir e realmente deixando isso muito visual para ela saber qual que é a transformação real. Essas são as principais lições desse livro que eu tanto amo. Espero que tu tenha gostado desse vídeo e aprendido algo com ele. Eu acredito que copy é a base de absolutamente toda venda e por isso qualquer pessoa precisa estudar copy. Absolutamente tudo é copy. Vendas é copy, desenvolvimento pessoal é copy. Então quanto mais a gente entende sobre o comportamento humano, quanto mais a gente entende sobre as pessoas, mais eficaz é a nossa venda, é a nossa comunicação e tudo que a gente faz. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui, me conta nos comentários qual foi a tua lição favorita desse vídeo inteiro e já te inscreve aqui no canal porque muitos vídeos como esse vão sair nas próximas semanas. Um beijo e até a próxima!